Escrituração contábil e contas retificadoras do ativo e do passivo. Obrigatoriedade da escrituração contábil. Bom, falando sobre esse tema, escrituração contábil e contas retificadoras, eu quero destacar para você aqui, mais uma vez, os principais regulamentos da contabilidade brasileira. Por que a contabilidade é obrigatória? Bom, em quase todos os países do mundo tem uma lei que regula a contabilidade. Eu digo em quase todos, porque tem alguns países que são mais voltados ao direito consuetudinário, ou seja, tem menos leis que regulam a vida das pessoas, e na contabilidade não é diferente. No Brasil não, o Brasil opta por positivar, ou seja, colocar na lei o que se deve e o que se não deve fazer, e que a contabilidade não é diferente. Tem uma lei, que é a Lei 6.404, de 1976, que traz, como já expliquei, já conversei sobre isso, traz toda a fundamentação jurídica para a contabilidade brasileira. Temos aqui também destacando o nosso Código Civil de 2002, a Lei 10.406. Essas duas leis determinam a elaboração dos relatórios contábeis. Para nós da contabilidade, a lei que efetivamente é mais importante, que se sobrepõe aqui, é a Lei 6.404, que é uma lei especial, né? O Código Civil é uma lei geral, e por ser uma lei especial, aqui tem uma supremacia sobre a lei geral. Bom, isso significa então que nós temos diversas leis que regulam a contabilidade brasileira. Uma dessas leis também é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Essa lei substituiu o decreto de 1945, né, que era um decreto que regulava a falência e concordata no Brasil. A palavra concordata ainda muitas vezes é utilizada, mas não, como conceito não existe mais. Hoje é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e de Falência. Muito bem, a Lei 11.101, por ser uma lei que trabalha aspectos contábeis, econômicos, ela tem também uma influência na contabilidade. Por exemplo, para você pedir a tua recuperação judicial, você vai ter que apresentar os livros contábeis. Dependendo do que aparece nos livros, você pode ter a decretação da falência. Para você pedir a autofalência, tem que apresentar os livros. Por quê? Porque é a partir dos livros contábeis que o juízo vai entender se cabe ou não aquele pedido que está fazendo. Então, essa lei aqui, Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências, é uma lei muito importante para nós, embora não seja do nosso dia a dia, mas é uma lei importante também. Se você se deparar aí com uma situação de uma empresa que está aí numa fase de submissão a essa lei, né, ou como recuperação judicial, ou em recuperação extrajudicial, ou até num processo que a gente espera que não aconteça, num processo falimentar, ok? A legislação tributária também exerce uma influência aqui, né? A escrituração obrigatória para fins fiscais já de praxe, né? Nós precisamos fazer o reconhecimento contábil dos fatos e eventos, inclusive para efeito fiscal. E uma coisa que eu pedi para vocês, sabe aquela história do cara que fala que a contabilidade não é obrigatória para empresas que estão no Simples, porque eles não utilizam uma contabilidade para tributar o resultado? Não é verdade. Eu sei que você sabe disso. A gente tem que informar isso para o nosso cliente. Olha, todos estão obrigados a ter uma boa contabilidade. Não é porque você não usa o número contábil para efeito de tributação, como é o caso do Simples Nacional ou lucro presumido, que você não precisa ter contabilidade. Precisa sim, ok? E nós temos aí também o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão que legisla sobre registro e controle do exercício profissional da contabilidade. Diz lá, então, essa resolução do Conselho Federal, a 1330 de 2011, estabelece norma a ser adotada na elaboração da escrituração contábil de todas as entidades, observado aqui as demais legislações que versem sobre o tema. Então, o próprio Conselho Federal, lógico, é uma norma administrativa, então ela não se contrapõe à lei. Ela não pode legislar aqui contrariamente à lei, mas ela vem aqui para complementar, de certa forma,
a lei, dando os detalhes de como deve ser feita a escrituração contábil, ok? Bom, e aí, concluindo, dizendo assim, nós como contadores precisamos ler e saber interpretar a legislação. Você tem matérias aí que se estuda de legislação tributária, legislações de outros ramos do direito que influenciam na atuação nossa aí como contadores e contadoras. Então, saber ler e interpretar leis é um dos mais nobres ofícios da área contábil. Então, não perca tempo. Leia também a legislação, porque é ela que vai dizer exatamente qual vai ser a nossa posição frente a algumas situações aí. Lembrando que a contabilidade é efetivamente obrigatória, ninguém está isento dessa responsabilidade, ok?